Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amigos, hoje nós vamos voltar a falar sobre o voto impresso e auditável, até porque é a pauta mais importante do momento. Dia 1º de agosto nós teremos em todo o Brasil manifestações pedindo, exigindo que seja implantado já nas eleições do ano que vem as urnas eletrônicas com o voto impresso e auditável. Mas antes eu peço a você que observe se já está inscrito neste canal. Se não tiver inscrito, clique no botão inscrever-se aqui embaixo. Depois que você se inscrever, clique no sininho das notificações para que você seja notificado de novos vídeos que eu venho a postar neste canal. E ao final do vídeo, se você gostar, deixe o seu like. Se não gostar, deixe o seu dislike. Vamos então falar sobre o voto impresso e auditável. Para falar sobre isso, eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo mostrando como funcionaria então a urna eletrônica com o voto impresso e auditável. Dá uma olhada aí. Em nenhum momento você tem acesso à cédula impressa, que vai direto para a urna lacrada. Isso se repete até o fim do dia. Cada voto gera uma cédula conferida pelo eleitor. No final, a apuração continua a ser de forma eletrônica e ágil. A diferença é que com o voto impresso auditável, as cédulas contendo a prova material da vontade soberana e conferida por cada eleitor podem ser contadas, possibilitando assim a auditoria da apuração eletrônica de um jeito transparente e seguro. Voto impresso auditável. Você vota, você confere. Como vocês viram, nós não queremos que seja extinta a urna eletrônica. Nós queremos apenas que ela seja aprimorada, que ela seja acrescida ali uma urna física. E quando o eleitor se dirigir à cabine, que ele digitar ali o número do seu candidato, seja impresso o voto no papel, esse voto aparecerá ali no visor e o eleitor não terá acesso físico a esse voto. Ele vai apenas comparar se aquele voto impresso está conforme ele digitou. Se tiver, ele vai clicar no confirma. Clicou no botão confirma, vai ser picotado aquele voto e ele vai ser depositado automaticamente ali na urna física. Então, isso não tem quebra nenhuma de sigilo do voto, como já vi o ministro Barroso falando sobre isso. O ministro Barroso, ele sabe que o voto ele continuará sendo sigiloso. Ele sabe que o eleitor não levará nenhum recibo para casa. Mas ele faz questão de criar essa narrativa mentirosa e para que a mídia corrobore isso. O ministro Barroso, ele não é ingênuo, ele não é bobo. Quando o ministro Barroso faz isso, ele mostra uma falta de caráter, inclusive. Porque ele sabe muito bem como que funciona o voto impresso e auditável e ele continua falando mentiras para a população, inclusive no site do TSE. Eles ficam agora gravando vídeos ali, mentindo para a população a respeito do voto impresso. Não chega ele já ter feito lobby lá no Congresso, junto aos parlamentares, para que parlamentares votem contra o projeto do voto impresso. Isso não é serviço de um ministro da Suprema Corte. Veja vocês o que diziam alguns parlamentares, como eu vou colocar para vocês o deputado à época, Exalci Lucas, hoje é senador, e alguns técnicos sobre a segurança das urnas eletrônicas. Observe aí. Eu acho que o Congresso tinha que exigir o cumprimento da lei, né? Porque quando você tem uma sentença judicial, ninguém questiona ou pede para parcelar em 20 anos, em 10 anos a sentença. Da mesma forma a lei não pediu e nem mandou que se parcelasse. Teria que ser de implantação imediata. A questão orçamentária, quem discute é o Congresso, não é o Supremo. A audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia reuniu técnicos e entidades que lutam pela obrigatoriedade do voto impresso. Para eles, o Brasil caminha na contramão do que vem sendo adotado no resto do mundo. O mundo inteiro já decidiu, no meio acadêmico, nacional e internacional, que urna eletrônica sem voto impresso não dá para confiar. Tem que ter o voto impresso, o voto independente do registro eletrônico, para poder fazer auditoria do resultado. Isso é a solução técnica encontrada no mundo.
pelos quem inventou a assinatura digital. Para os debatedores, o voto impresso tem a vantagem de evitar fraudes em larga escala e garantir a transparência das eleições. A gente tem que parar de olhar para o instrumento. Não interessa o instrumento. O voto poderia ser feito num chinelo havaiana, numa folha de papel, numa urna eletrônica. Tudo isso é instrumento. O que interessa é que o fato seja realizado de forma pública. O fato jurídico do escrutínio tem que ser público, para que o povo fiscalize. Como vocês viram, a urna eletrônica ela pode sim ser fraudada. É por isso que nós queremos que ela tenha o voto impresso e auditável, para que nós possamos fazer a contagem, a comparação daquele número de votos da urna física com o número de votos da urna eletrônica. Nós não queremos, como eu já disse, ficar sem a urna eletrônica apenas com a cédula de papel. Mas nós queremos sim ter a possibilidade de contar esse voto físico, que é muito mais seguro. Olha agora o que disse o maior corrupto do Brasil, o ex-presidente cachaceiro Luiz Inácio Lula da Silva, a respeito do voto auditável. A prova de que o voto eletrônico é efetivamente um processo extraordinário eleitoral é que eu e o PT, sabe, em todas as eleições que disputamos, desde que começou as eleições presidenciais, somos o segundo ou o primeiro. Sabe, o que nós temos de histórico é que o voto impresso facilita o roubo. O que nós temos do histórico é que a única eleição roubada nesse país foi a do Bolsonaro. Roubada com a facada, roubada de não participar de nenhum debate, sabe? Roubada com fake news. É isso que foi a única eleição roubada. Então, meu caro, eu acho que é o seguinte, eu acho que o voto eletrônico é uma garantia da sociedade brasileira saber que vai votar e o resultado vai aparecer, sabe, em tempo real, para que o povo possa controlar os votos nesse país. Como vocês viram, o ex-presidente cachaceiro, ele quer que nós tenhamos uma apuração rápida das eleições. Ele não está preocupado se nós teremos segurança, se nós teremos transparência nas urnas. Ele quer que a apuração se dê de forma rápida. Mas mesmo que ela fosse feita em cédula de papel, ela não demoraria tanto. Ela seria até rápida, a contagem dos votos. Eu creio que as eleições, quando eram em cédulas de papel, demorava em torno de 3 dias para que fosse conferido todos os votos no Brasil inteiro. Isso não é demorar, até porque as eleições elas acontecem em outubro e a posse dos eleitos ela se dá só no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Então, não há necessidade de que esse resultado ele seja declarado no mesmo dia das eleições. E você viu também que o corrupto, o ladrão, ele disse que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito por causa da facada que ele tomou do ex-militante do PSOL, aquele indivíduo de extrema esquerda que deu a facada no presidente e tentou tirar a sua vida. O ex-presidente também disse que o presidente Jair Bolsonaro também foi eleito com fake news, usando de fake news. Sendo que quem foi condenado à época por usar fake news foi exatamente o candidato do PT, que foi o poste do presidiário naquela época, o Haddad. Essa narrativa que eles usam em relação ao voto impresso é a mesma narrativa que eles usam em relação à aquisição de armas de fogo. Quando o presidente quer que se flexibilize as leis para a aquisição de armas, para aquelas pessoas que se enquadrem naqueles requisitos exigidos por lei, o presidente não está querendo montar uma ditadura aqui, implantar uma ditadura no Brasil. Muito pelo contrário, todo ditador ele desarma a população. O presidente está fazendo o contrário. E o presidente não está falando que vai armar apenas os seus apoiadores. Ele está querendo que todas as pessoas que quiserem ter uma arma em casa para se defender, que eles possam ter esse direito. E o mesmo acontece com o voto impresso. Jamais alguém vai dar um golpe, como eles estão dizendo que a gente quer o voto impresso para dar um golpe, né? Jamais alguém vai dar um golpe utilizando-se de transparência nas urnas. Como você vai fraudar uma eleição e
e você quer que ela seja mais transparente. É muito pelo contrário. Os que são contrários ao voto impresso, é que estão querendo fraudar as eleições. Porque não tem outra justificativa a não ser esta. Não tem justificativa para não querer o voto impresso a não ser a vontade de cometer fraudes nas eleições. Então, meus amigos, deixe aí seus comentários a respeito disso, o que você acha sobre esse assunto. E no dia 1º de agosto, se na sua cidade tiver manifestações, vamos participar. Se não tiver, mas tiver na cidade próxima também, pegue seu carro, se desloque até lá. Vamos participar, porque é de suma importância que nós tenhamos, então, a partir do ano que vem já, o voto impresso e auditável. Tá bom, meus amigos? Era isso por hoje, eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos, então, num próximo vídeo. Tchau!